Ei, na roda de capoeira. Boa, boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga, esse é o nosso 25º Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, vamos falar aqui um pouco dos nossos apoiadores, Eagle Baiuna, Box Dois Irmãos, Academia Mega Músculo, Biofit e os nossos colaboradores na divulgação On Capoeira e aplicativo Rodas e Eventos. Galera, hoje o nosso bate-papo é muito bacana e é que a gente fala, né? As pessoas escolhem a capoeira e a capoeira também escolhe pessoas. E ela foi escolhida pela capoeira, né? Porque o trabalho dela é um trabalho maravilhoso e encanta. Estou recebendo, é uma honra estar recebendo ela aqui. Para mim Obrigada. é muito bacana. É a Cibele, professora Obrigada. Cibele, né? É uma honra estar te recebendo aqui. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Vamos lá, Cibele. Quem é a professora Cibele? Bom, a professora Cibele é alguém que começou a capoeira aos 12 anos. Na época, comecei escondido do meu pai. Meu pai era preconceituoso, achava que capoeira era coisa de maloqueiro, coisa só para homem, que era briga. E eu era o xodózinho dele, né? Então ele não deixava de jeito nenhum. E ele era caminhoneiro. Então, como ele viajava muito, eu comecei a fazer escondido. Minha mãe pagava a mensalidade escondido dele. E às vezes, quando eu estava chegando da aula, que eu via a carreta parada na porta de casa, eu escondia na casa de alguma vizinha o meu uniforme para ele não ver e entrava em casa. E assim eu fui. E na época os batizados aconteciam a cada 6 meses, né? Então eu me formei muito cedo, né? Me formei com 15 anos. Quando faltava mais ou menos, faltava alguns dias para minha formatura, eu decidi contar para meu pai. E aí mostrei meu cordão para ele e falei, né? Falei, olha, tô fazendo capoeira, eu sei que você não queria, mas a minha formatura vai ser daqui mais ou menos uma semana, 2 semanas no máximo, vai ser minha formatura. E eu já esperei aquela bronca, né? E aí ele falou pra mim, ele falou assim, olha, você agora não tem mais o que eu fazer. Você já aprendeu, então continua, né? Tenha responsabilidade. E nesse mesmo dia, ele teve uma conversa comigo sobre a vida, falando das dificuldades que eu iria encontrar na vida, que eu teria que ser muito forte. E, na verdade, essa conversa era uma despedida, e eu não sabia. Nossa. Que aí ele conversou muito sobre a vida, usando até coisas pelo fato de eu ter falado para ele que eu já tinha aprendido a capoeira. E aí ele falou: você vai usar isso para a vida, continua, seja forte e tal. Vai vir muitas dificuldades, mas você vai conseguir, assim como você conseguiu até aqui e tal. E passou uma semana, quando faltava dias para a formatura, ele faleceu num acidente. Nossa. E ele não pôde ir na minha formatura. E a partir disso, eu tive que deixar de ser a menininha, o xodó do meu pai, e vestir uma armadura e me tornar forte, como ele sempre disse, para cuidar da minha mãe, da minha família, como cuido até hoje. Até hoje eu sou aquela que toma a frente de tudo. Tudo, assim, é mãe, meu irmão, minha avó, meus primos, tudo é assim, chama Cibele, né? Olha. Então sou eu que tomo conta mesmo da família, tomo a frente em todas as situações. E aí em 95 me formei e tal, e eu continuei na academia do meu mestre na época. Quando foi em 96 mais ou menos, eu estava dando aula e chegou o mestre Pavão, que na época era Edson, né? Chegou para fazer a matrícula e eu estava dando aula nesse dia. E aí ele chegou para fazer a matrícula e, eu quero fazer capoeira e tal, fez a matrícula e começou a treinar e a gente fez amizade. Quando eu fiz 17 anos, nós começamos a namorar. Estamos juntos, já vai fazer 29 anos, né? Olha. E aí, com 17 anos, eu falei pra minha mãe, eu queria começar o meu trabalho, né? Eu queria poder dar aula. E aí, como eu era menor de idade, eu não podia alugar um espaço, nada. Aí minha mãe alugou um salão, né? Olha. E eu comecei o meu trabalho com crianças do bairro, né? Um trabalho voluntário, né? Com a criançada do bairro. E aí acabaram vindo adultos também, jovens, E mais né? uma vez, eu acabei de falar aqui na apresentação, você foi escolhida pela capoeira. Graças a Deus, né? E aí, assim, desde os 17 anos, né? Hoje eu tô com 45 anos. E desde então eu venho fazendo um trabalho com a capoeira, né? Procurando, dentro das minhas limitações, mas sempre procurando fazer o melhor, sempre procurando aprender, né? Para que eu possa contribuir de alguma forma com a capoeira. Sim, não, nossa, é muito bacana, né? E agora a gente vai estar tocando nesse assunto, foi o que eu falei. Quando eu vi essa reportagem, eu falei, nossa, quem que dá aula para essa turma? Porque é de encantar, né? É maravilhoso você ver. Sim, é gratificante demais, né? Trabalhar assim com eles assim, não tem nem como descrever, porque é muito gratificante. Legal. E quando você começou esse projeto? Olha, esse projeto com os idosos, eu comecei em 2010, 2009, aliás.
né? Eu trabalhava num escritório de uma ONG, e essa ONG ela tinha 6 núcleos de idosos. Cada núcleo tinha, em média, 60, no mínimo 60 idosos, né? E então tinha núcleo que tinha 60, tinha outro que tinha 70, e assim ia. E eu sempre, assim, fui apaixonada pela capoeira. E eu falava pro diretor, né? Falava, deixa eu fazer uma aula com os idosos, né? Porque eu via eles fazendo outras atividades, mas não a capoeira. E ele falava para mim assim, Sibeli, eu não consigo visualizar um idoso jogando capoeira. E, por sinal, ele também era idoso. E ele falava para mim, não consigo imaginar, não consigo visualizar um idoso jogando capoeira. E eu ficava ali olhando, e os idosos sabiam que eu dava aula à noite de capoeira, junto com o mestre Pavão, para as E tu crianças. já estava vendo a roda formada por eles, né? Sim. E eles já sabiam, então aí eles vinham e chegavam ali na porta do escritório e falavam, Sibeli, você tem que dar aula pra gente. A gente quer fazer a capoeira e tal. E aí eu ia cutucar o diretor, né? Poxa, deixa eu fazer um trabalho. Não, os idosos não dá, imagina. Não tem como o idoso jogar capoeira e tal. E eles começaram a implicar muito com um professor de musicoterapia. Porque era uma atividade mais parada, eles tinham que ficar batendo a colher, tirando ritmos ali e tal. Aí eles vinham na porta do escritório. Poxa, a gente vai ficar batendo colher e tal, a gente quer se mexer Quer mexer e o tal. corpo, né? E coincidiu que num desses dias, esse professor faltou. Quando o professor faltou, aí o diretor pegou e falou pra mim, falou assim, dá pra você assumir uma aula? Dá uma aula pra eles, pra ver se eles gostam, porque senão eles vão ficar sem ter o que fazer. Porque foi um imprevisto, né? Falou, tô pronto. Aí foi exatamente isso. E assim, explodiu. Eu dei a aula, assim, foi uma coisa, assim, que... Sabe, assim, eu acho que foi uma coisa... Não sei nem explicar como. Eu tive sabedoria para conduzir essa aula de uma maneira que que eu conseguisse conquistar realmente, né? E eles se apaixonaram. E aí, desde então, aí o diretor pegou e falou, daqui pra frente a capoeira tá no projeto. A capoeira tá dentro né? do currículo. E ele acabou também, né, na época, se apaixonando pela capoeira e acabou praticando também. Olha que legal. Então, não só ele coordenava, mas ele participava das aulas, né? Aí já ganhou mais força ainda. Exatamente. E aí, foi assim, esse trabalho foi muito bacana, porque foram 6 grupos, cada um com no mínimo 60 idosos, e todos participavam. E isso começou quando? Mais ou menos em 2009, 2008, 2009, eu acho. Porque o batizado eu fiz em 2010, né? Então já tem o quê? 14 anos? É, mais ou menos isso que eu comecei. Olha só, que bacana. E ainda o primeiro batizado foi interessante, porque eu falei pro mestre Maurão, né? Eu falei, mestre, tô dando aula de capoeira. Ah, bacana. E ele sabia que eu tinha um trabalho, mas com as crianças, junto com o mestre Pavão e tal. Mas não sabia do trabalho dos idosos. Aí eu falei pra ele, mestre, tô dando aula pros idosos. Poxa, Sibeli, que legal e tal. Mas ficou aquele negócio, né? Aí eu falei, só tem uma coisa. Eu falei, tem uma quantidade aí. Aí ele, quantos? Eu falei, são 360 idosos. Aí ele falou, não, mentira. Eu falei, não, mestre, é verdade. Ele falou, não, você tá brincando, não é possível. 360 idosos? Eu falei, sim, e a gente precisa já ver alguma coisa, porque eu quero fazer o batizado deles, né? E aí ele falou, não, não é verdade. Aí ele foi conhecer. Aí ele tirou um dia participar. E foi no Falar nisso, um abraço aí pro mestre Maurão. Abração, mestre. Um abraço, mestre. E obrigado, se eu tô aqui também, eu devo muito a você. Então, aí ele foi conhecer os grupos e viu realmente em cada núcleo, né? Ainda levou birimbau e tocou, e ela viu, assim, o encanto delas, a paixão mesmo pela capoeira. Ele se apaixonou ali também. Sim, com certeza, né? E ele passou a admirar muito, né? E aí nós fomos fazer o batizado, aí ficou aquele impasse. Onde nós vamos fazer um batizado com 360 idosos? Nossa. Porque não ia comportar, né? E todos eles fazendo questão de uniforme e tal. E aí nós fomos, aí o mestre teve a ideia de fazer no Parque do Ibirapuera. Aí fomos lá conversar com a direção, teve alguma parte burocrática que a gente teve que resolver e conseguimos. E aí nós fizemos, aí você imagina, uma roda com 360 idosos, né? Todos, assim, então foi uma coisa assim muito marcante. Foi que eu falei pra tu, primeira vez que eu vi o vídeo, eu falei, virei fã da pessoa, mas não sei nem quem é que tá dando aula ainda. Mas já fiquei fã. Sim. E, pô, é maravilhoso, né? É maravilhoso esse trabalho que é de encantar. Com certeza. Além da capoeira, né? Exatamente. É verdade. Né? Que bacana. E fala pra gente, qual a dificuldade que você teve dentro desse trabalho? A dificuldade de início foi, assim, pra mim, a dificuldade física, porque eu tenho algumas limitações, né? Eu já tive um AVC há anos atrás, devido a algumas fraturas, então eu tenho alguma dificuldade de mobilidade, né? Eu tenho 2 pinos no pé, que eu perdi toda a mobilidade do pé esquerdo. E aí eu ficava pensando, poxa, eu não consigo jogar capoeira e eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque eu amo a capoeira, né? Isso, assim, mesmo de criança, eu não sabia o que era capoeira e eu falava pro meu irmão, eu falava, você é capoeirista.
Ai, que legal. E meu irmão falava assim, que capoeira eles lutam com facão. E Tu também foi não sabia o que escolhida. era. Mais uma vez eu vou tocar, tu foi É escolhida. verdade. E eu tenho essa lembrança que eu falava pra ele, eu vou ser capoeirista. E ele falava, não, capoeira luta com facão. E eu não sabia o que era. Mas eu já sabia o que eu queria, né? E aí, quando eu me vi limitada, eu falei, não, eu não posso, assim, simplesmente largar tudo, virar as costas, porque eu quero isso pra mim. E aí foi onde surgiu essa paixão pelos idosos, porque assim, eu consegui adaptar de uma maneira que eu pudesse estar participando também, né? E ensinando e ao mesmo tempo fazendo bem para mim, Lógico, né? lógico. E aí a dificuldade, a primeira foi essa, né? As minhas limitações, que graças a Deus eu tô conseguindo vencer e Já venceu. e se Deus quiser, eu quero Já ainda voltar a venceu. jogar capoeira, porque eu me vejo na roda quando eu vejo alguém jogando assim, eu me imagino ali, né? Uhum. E a outra dificuldade foi vencer o preconceito, né? Porque o idoso, diferente da criança, do adolescente, que eles olham e eles querem ali, tá dando salto mortal, eles querem. O idoso, ele quer conhecer primeiro. Sim, ele né? tem vivência, né? Exatamente. Ele- E o idoso, a maioria é muito religioso. E aí eles viam a capoeira, quando falavam em capoeira, eles já viam assim, religião. E aí acontecia muito de a gente usava, esse é o logo do projeto, mas tem o logo da Capoeira Mandinga e tinha idosa que fazia assim, por exemplo, eu quero a minha camiseta, mas eu não quero com esse nome aí embaixo não, porque em cima era escrito Capoeira e embaixo Mandinga. Já achava que era... Exatamente. Aí eu ia trabalhar com elas e a criança não questiona isso, né? Mas sim, o idoso sim. E aí eu ia explicar o significado da mandinga na capoeira, né? E aí explicava e tal. E teve idosas até na época que tinha a camiseta e chegava a bordar em cima do nome mandinga. Olha. Fazia um bordado, pregava pedrinhas para não aparecer o nome. Porque além dela ter o preconceito, tinha em casa também quem ia questionar. Sim, Poxa, sim. você tá fazendo agora, você entrou pra religião, olha esse nome e tal. Até né? porque dentro da capoeira muitas pessoas misturam a religião dentro da capoeira. E a Sim. capoeira não é religião. Exatamente, né? E realmente tem muito disso, né? De misturar mesmo. E acaba prejudicando, Sim. né? E é o que eu falo pra eles. Eu falo, tem jogador de futebol que é evangélico, tem jogador de futebol que é umbandista, tem jogador de futebol que é católico, assim como tem médico, assim como temos nós, né? Sim, Falei, sim. a religião ela é particular de cada um, nós somos capoeiristas, né? E aí a dificuldade foi essa, vencer esse preconceito. Teve uma época que eu não podia falar, vai ter aula de capoeira, quando eu ia começar em algum grupo. Eu colocava, vai ter atividade cultural. Nossa. Aí o idoso ia pra aula, fazia no final da aula, falei, e aí, vocês gostaram? Nossa, professora, é legal, nossa, amei. Então, isso é a capoeira. Ainda eu brincava, não pode chegar em casa e dar chute no marido, dar rasteira e tal, né? E aí quebrava, né? Então a dificuldade de início foi essa, foi vencer o preconceito. E conseguiu quebrar isso, Consegui, né? graças a Deus. Mas é assim, sempre que entra algum idoso novo na turma, eu volto sempre lá atrás, conto a história da capoeira, explico, para que ele saiba o que ele está fazendo, porque tem as músicas que eu não abro mão. Eu toco as músicas, coloco os instrumentos na aula, porque é capoeira, né? Então eu não poderia dar aula de A capoeira. musicalidade é da capoeira, mas a musicalidade também não é religião. Mas tem aquele idoso que só de ouvir, aí ouve a batida do atabaque, por exemplo, já fica meio, né? Então, eu já desde o início, quando tem algum iniciante no grupo, eu já explico tudo e sigo a capoeira como tem que ser. Mas né? isso, na verdade, é até que a gente fala da capoeira. Isso daí tem que ser explicado desde criança. Sim. Porque tem muita criança que anda na capoeira, pratica e não sabe o que está praticando. Exatamente, tem. Né? Essa é a verdade. Então, aí vai crescendo e o pessoal vai chegando a certa idade sem conhecer mesmo o fundamento e a história da capoeira. Sim. O ano passado até foi um lance legal, porque nós fizemos o batizado, né? E tem algumas idosas que elas são católicas, mas daquelas que frequentam mesmo a missa toda semana e tal. E começaram a fazer capoeira, normal, vestiram a camiseta escrito Capoeira Mandinga, porque eu expliquei tudo. Só que aí elas estavam passando tudo de uniforme e encontraram vizinhas que também frequentam a igreja. E aí elas falaram pra mim que as vizinhas já começaram, né? Tá indo pra Macumba, tá indo não sei pra onde, que não sei o quê. Não, e engraçado que a gente fala isso daí, é que eu falo, todas as outras lutas também usam branco. Exatamente. Mas a capoeira usa o branco é da macumba. Mas é justamente por causa do instrumento, né? Das músicas, da musicalidade, né? Sim. E aí essa idosa falou pra mim, ela falou, sabe o que eu fiz? Fui mais esperta. Fui direto no padre contar pra ele que eu tava fazendo capoeira antes que elas chegassem lá pra fazer fofoca. Até que o padre tem a mente aberta, né? E o padre pegou e falou pra ela, o padre falou, continua fazendo porque é ótimo, isso não é religião, capoeira é saúde, é cultura. E aí elas chegaram super felizes, porque tiveram o aval do padre, né? E para elas isso é muito importante. Exatamente. É muito importante mesmo. Tá.
Qual é a importância da capoeira na vida deles? Para eles a importância é o bem-estar, né? Eles se sentem assim, sou capoeirista, né? Eu posso, eu consigo, né? Então para eles é de uma importância gigantesca, né? Eles chegarem na aula e saber que ontem eles estavam assistindo um neto, por exemplo, fazendo uma aula e hoje são eles que estão ali. Estão fazendo, né? Então chegar em casa com aquele cordão, exibir o cordão para o marido ou para os filhos, para os netos, e os filhos chegar e falar, poxa, minha mãe é capoeirista. Né? Aí chega aquela reunião de família, o filho cita, né? Ó, cuidado, vai levar uma rasteira, ó. Então, para eles. E às vezes o né? filho tem preguiça de treinar, de fazer alguma coisa, Exatamente. e a avó tá lá, o neto também tá. Tem um que é um dos aluninhos lá pequenininho, o Matheus, e o sonho dele é ver a avó dele jogando capoeira. E aí a avó dele, outro dia, foi levar ele pra aula, né? E aí era um dia que nós fizemos um encontro intergeracional. Então, às vezes, a gente faz isso, coloca os idosos junto com as crianças, né? Na aula. E aí, ele pegou e falou pra avó dele, falou, olha, avó, ó, hoje tem vovó fazendo capoeira. E ficou insistindo, só que a avó dele, né, não ouve direito, então ela não deu atenção e virou e foi saindo. Aí ele falou pra mim, tá vendo? Ela nem ligou, ela é preguiçosa. Né? Porque ele queria que a avó dele participasse. E aí ele chega em casa, ele cobra da avó dele. Ó, tinha vovó fazendo capoeira e você não foi. Né? Então isso é legal também, né? Porque a criança... E assim, a importância de misturar as turmas. Porque a criança passa a ter o respeito, Sim, né? sim. Porque assim... Admiração. Exatamente. E dificilmente numa condução você vê uma criança levantar para um idoso sentar. Sim, sim, com certeza. Né? Dificilmente você vê uma criança olhar para o idoso com um E olhar... hoje eles né? entram dentro do ônibus, aí ele vê uns idosos e eles fingem que estão dormindo. Exatamente. Então, a gente trabalha muito isso, a questão do respeito, da importância de ter o idoso conosco, né? Sim. E aí, esses com essa consciência, eu tenho certeza que onde eles verem um idoso, eles dão a vez. Com certeza. Sabe? Porque eles estão juntos ali, né? Então, isso pra gente, até trabalhando essa questão, não só ali, mas dentro de casa. Porque muitas vezes não respeitam pai e mãe, Sim. não respeitam um avô, uma avó, não dá o devido valor. Sim, né? sim. Então, a gente trabalha muito essa questão de valores também, quando a gente junta eles, para que eles entendam, né, a importância deles na nossa vida. Sim, e a experiência de vida deles, o jeito de conversar, o jeito de lidar. Sim, com certeza. Tem muita lição junto demais, ali, né? Demais. A verdade é essa. Aí não é só nem para as crianças, até para tu, é lição. Mais ainda, né? Que é o que eu falo sempre, eu mais aprendo do que ensino. Né? Que eu tinha uma idosa que era neta de escravo alforriado. E ela chegava na aula, ela cantava as cantigas que eles cantavam naquela época, que aprendeu com os avós, ela contava histórias, sabe? Então era tudo muito rico, né? Ali tem outra que chega contando lá do Nordeste, de quando passou também por essa época, e aí chega cantando as músicas, aí já pega o pandeiro e a gente viaja junto, né? Então é muito... É que a gente falou, faz uma viagem no tempo, né? E é muita história, né? E na verdade você é cercado de história ali o tempo todo, 300 e poucos idosos, né, podendo contar história, é muita história. Muita história, é verdade. É uma troca de com certeza. Conhecimento. E assim, eu ganho mais do que eles, porque eu aprendo muito mais do que ensino, né? Em todos os aspectos, né? Não só na capoeira, mas pra vida, né? Sim, de vida, lição de vida, né? Porque às vezes eu tô meio derrubada, assim, às vezes tô meio pra baixo, pelos problemas da vida, né? Sim. E tô assim pra baixo, aí de repente chega a mensagem. E aí, professora, vai ter aula hoje, né? A gente falou, né? A vida bate, ela bate forte. Exatamente. Aí pega umas referências dessas aí e você fala assim, não, eu tenho que ir porque... Estão esperando por mim lá e eu não posso ser mole, eles não foram, né? Eles estão aí... Né? Não, é verdade. E eles cobram, né? É que nem tu falou, parece até que é criança, né? Exatamente. Porque a criança, quando quer fazer capoeira, ela é o tempo todo aí, vamos. É bem assim. Acaba te levando na empolgação. Com certeza. E com eles, que nem tu falou, né? É diferente, né? E eles não querem perder tempo, né? Nem pode, né? A verdade é essa. Né? Acho que é isso que até motiva mais eles, né? Com que certeza. Tipo assim, poxa, depois de tanto tempo, olha o que eu encontrei que me traz uma felicidade. Sim. Né? E é que a gente fala, a gente não sabe o tempo que tem ainda para aproveitar isso. Então tem que aproveitar cada dia como se fosse o último, essa é a verdade. Com certeza. Né? Eu acho que... isso mesmo. E é difícil para você nesse sentido, né? Porque, tipo assim, querendo ou não trabalhar com o pessoal, tem muita perda também, né? Tem bastante Infelizmente, perda, né? Porque é coisa da vida. Teve uma até que ela se apaixonou, a Nicota, ela se apaixonou pela capoeira, porque assim, eu trabalho até a questão dos apelidos, para manter a tradição mesmo, legal, né? Legal.
E aí elas ficam super felizes quando ganham um apelido, né? Aí tinha a Nicota e se encantou pela capoeira e ela era depressiva, tinha muita dificuldade. E eu devagarinho fui conseguindo, chegava do lado dela e conversava e puxava e gingava na frente dela, ela sentada na cadeira, até que um dia ela levantou. E veio, e começou a fazer aula e não faltava mais. E aí ela falou pra mim um dia, ela falou, professora, eu tô doente, mas se um dia eu morrer, eu já falei que o meu uniforme da capoeira vai ser o que eu vou ser enterrada, né? Nossa. E assim, se apaixonou mesmo, e ela não faltava em uma aula, né? Sempre ali, sempre, sempre, sempre. E realmente, um dia ela faleceu, e pra minha surpresa, quando eu cheguei no velório, ela tava com o uniforme, e aí a filha dela falou pra mim, ela falou, minha mãe, quando foi pro hospital, deixou o uniforme separado e o cordão, né? E ela já tava treinando comigo há 4 anos, né? Você vê, eu quebrei aquela depressão dela, Sim. Ela se encantou. E o legal também né? é que a gente vê, acho que eu já conheci algumas pessoas que fazem capoeira da melhor idade e muitas já relataram para mim que elas pararam de tomar remédio. Sim, para mesmo, é verdade. Né? E isso eu posso te dizer com toda certeza, porque elas chegam falando, olha, melhorou a artrose, eu não sinto mais dor, a depressão foi embora, aí tinha uma que estava com câncer também, a Ilma, e ela falava para mim, professora, agora eu faço assim, eu dou uma bênção na dor, me esquivo da depressão e vou gingando com os problemas e assim eu vou seguindo. Olha que maravilha. Né? Então, assim, são coisas que trazem, porque eu falo, poxa, por que eu vou me abater se ela tá aí? Sim, tá né? lutando tá contra... lutando, né? E então foram muitos, assim, perdi muitos, sim, né, nessa situação, pela idade. É pela idade, né? É a vida, a gente tem que entender que é a vida, né? Sim, sim. Inclusive tem a minha avó, que vai fazer 94 anos dia 28 agora, e ela usa cilindro de oxigênio, porque ela tem insuficiência cardíaca e respiratória. Mas eu levo para aula uma vez ou outra que dá, e quando eu levo ela fica ali, né, no balancinho, fica num balanço, no se balancinho movimentando dela e tal, e se sente bem, Faz né? bem, o alongamento para ela é uma coisa assim que ela acha fundamental, a ginástica, né? E ali, né, levando sempre na capoeira. E a troca de energia que eles Nossa, devem ter, deve ser uma coisa fantástico. maravilhosa. Eu imagino, tipo assim, deve ser uma energia, realmente aquela energia que contagia tudo, né? Sim, quando eu chego para dar aula, geralmente elas já estão antes, elas chegam primeiro, né? Eu chego e já estão no portão, aí aquela bagunça, chegou, não sei o quê. E aí eu abro o portão, elas entram, aí vai chegando as outras, só que vai chegando assim, sabe? Naquela energia mesmo, não chega assim, ficar pelos cantos, cabeça baixa, não, elas chegam realmente... E isso acaba que não dá nem aquele tempo de você dar uma desanimada. Não, hoje eu tô... Não, é energia o é tempo uma injeção todo, né? de ânimo mesmo, é o que eu falo para elas mesmo. Eu falo, é injeção de ânimo mesmo, porque às vezes eu desço para dar aula assim meio devagar, quando eu vejo assim que elas estão ali, aquilo, sabe, acabou, né? Ela mexe com... Mexe demais. Ah, isso é muito bacana, né? E a gente tem que procurar estar divulgando isso daí cada vez mais, porque esse lado da capoeira não é tão divulgado. Verdade. Né? É que a gente fala, as pessoas acabam sempre divulgando, é o jogador de capoeira. Sim, né? com certeza. E um trabalho desse tem que ser divulgado, tem que ser falado, o pessoal tem que conhecer. Né? Então essa ideia do podcast é essa, a gente está mostrando esse lado da capoeira, porque as pessoas acham que é, tipo assim, até o pessoal que vê capoeira na rua, acha que capoeira é só a roda ali, tem um treino por fora, tem todo um preparo, tem os perrengues, sim, né? Sim, e que ninguém vê, né? Só vê aquela parte mesmo do jogo ali e acabou, né? Sim, e até o trabalho, é que nem eu falo, você faz um trabalho maravilhoso, aí as pessoas só vão no evento. Sim. Chega no evento, todo mundo, poxa, legal, mas e a dificuldade, o trabalho, toda a sua relação para fazer isso acontecer. A gente tem que ter todo cuidado para adaptar de uma maneira que não ofereça risco, né? Para que eles possam realmente vivenciar a capoeira, né? A capoeira mesmo. E saúde, né? E saúde, né? Sim, a qualidade de vida deles muda completamente, né? Depois que eles passam a fazer atividade física, né? No caso a capoeira, né? Sim. Porque mexe com tudo, né? Não é só com a parte física, mas é o equilíbrio emocional. Sim, né? Com certeza. Sabe, a coordenação motora, porque no começo chega meio descoordenado, aquela ginga pra frente, né? O pezinho pra frente. E a socialização, né? Porque acabam fazendo amizade. Teve casos de idosos que se conheceram na aula. A senhora tinha 82 anos, o senhor 87. E se conheceram na aula. Ela nunca tinha namorado, nunca tinha casado. Nossa. E eles se apaixonaram. Que maravilha. E nós chegamos a fazer o noivado e o casamento deles no grupo, né? Um casamento simbólico, né? Mas eles chegaram a casar mesmo, né? E ficaram juntos, né? Olha, se apaixonaram. Que legal. Então, assim, tem esse encontro também, e entra até nesse lado aí que a gente fala, porque chega uma certa idade, as pessoas começam a deixar de lado.
Sim, com Começa a ficar certeza. esquecida. Ah, já tá me dando trabalho, não aguento mais minha mãe, não aguento minha Uhum. avó. As pessoas correm. E a capoeira colhe, Sim, e é por isso que elas procuram mesmo. Porque né? a maioria é carente, né? Sim, E chega ali na capoeira, encontra, porque eu brinco muito na aula, né? sim, sim. A gente abraça, a gente beija, e aí vai para os exercícios, dá a pausa, tem aquele momento de descontração, de Tem o rir, aí carinho, né? vem aquele momento que elas querem desabafar, tem isso Sim, também, sim, sim. né? E é onde a gente acaba lidando com todas as situações, né? E eles se sentem ouvidos, acolhidos, né? E voltam para casa com outro pensamento, né? Sim, e é que a gente fala, e às vezes também não sabe o que eles passam dentro de casa, porque tem filhos Exatamente. e filhos, Sim, com certeza. né? Às vezes está ali Sim, na sim, capoeira, é acolhida, é amada, então isso daí é muito com importante. E certeza. mais uma vez eu falo, parabéns pelo seu trabalho, porque isso é Obrigada. muito importante, não só para a capoeira, para a vida Com certeza. deles, né? Sim, principalmente, né? Com certeza. E Então, eu procuro contribuir através da capoeira, contribuir um pouquinho para isso, né? Dentro das minhas possibilidades, né? e você faz para a capoeira te devolve isso de uma forma extraordinária, né? Porque você falando, você conversando aí, dá para ver que você vai se emocionando ao Sim. lembrar de cada É coisa que você porque é está muito falando. marcante, né? Cada momento, cada aula é única, né? Cada momento que a gente vivencia, então são coisas assim. Teve idoso que chegou com AVC em cadeira de rodas, Sim, né? E eu devagarinho ia tentando, mexia com ele e tal, e ele voltou a andar, sim. né? A esposa levava e eu Tolentino, um beijo Tolentino, que eu sei que ele vai me ver, né? Seu Tolen, ele teve AVC e chegava de cadeira de rodas. E depois a esposa dele mesmo falou: "Você conseguiu curar ele". Que Porque aí maravilha. depois ele já xingava. Deus te usa como uma ferramenta, né? Essa é a verdade. É, eu espero que sim, né? Não, não, mas é certeza, porque só de ver a felicidade no olhar, Sim, no jeito de falar, você vê que a pessoa está feliz, com né? certeza. Não tem como disfarçar isso, Sim, sim. né? E graças a Deus é você que proporciona todo esse desenvolvimento, esse trabalho em cima disso daí, É, né? eu tento, né? Não, mas Contribuir você um foi pouquinho, né? escolhida para isso. É isso que eu tô falando, tu foi escolhida para isso, porque Sim. para fazer um trabalho desse tem que ser escolhido, porque não é qualquer um que faz. Não é fácil, requer muita responsabilidade, muito comprometimento, né? Porque eu até falo que hoje em dia é difícil, às vezes que eu preciso me ausentar por algum Uhum, problema e eu prefiro cancelar a aula do que deixar alguém. sim, Porque é uma coisa que é exige muito, é muita responsabilidade. responsabilidade, né? E outra coisa, a cabeça deve ficar a mil, né? Porque você Fica. falta, eles devem falar, aí, tá de brincadeira com a gente. Porque Elas eles ficam ficam, né? esperando, né? Fica esperando. Né? Fica esperando e manda mensagem e liga, às vezes manda, oi professora, tudo bem? E aí, a capoeira, né? E fica, né? Então, assim, isso é o que não deixa mesmo. É o combustível, né? Para eu Sim. procurar melhorar e buscar cada vez mais Aí evolução, né? motivação o tempo todo, né? Com certeza. Né? Para tu ver, ó, desde quando eu vi que eu tive a conversa contigo, eu te fiz o Sim, convite, a minha cabeça ficou, não, tem que fazer esse episódio porque eu acho maravilhoso esse trabalho. Tipo assim, então eu falei, não, a gente tem que trazer isso daí pro bate-papo, pra uhum, galera tá conhecendo. É que a gente fala, e a ideia do projeto é esse, sim, né? A gente buscar isso daí, uhum, né? Isso daí que é o legal pra sim. capoeira. Né? Que não falo, jogar, tocar, cantar é fácil. Agora, difícil é você acordar todo dia cedo, pensar assim, poxa, hoje eu vou encarar um trabalho, são 200, 300, né? 360, né? Geralmente. 360 idosos. Tipo assim, você vai ter que rebolar para poder ter informação, para ter conhecimento. O improviso, né? Porque cada É, aula exige de uma maneira, né? Então a gente tem que estar ali. Poxa, são 2 horas de aula, mas eu não posso levar 2 horas de aula direto de atividade física. Então sim, é onde entra uma aula de instrumento, né? Que eles gostam muito, né, do birimbau, do pandeiro. Então entra, a né, a aula, musicalidade. exatamente. Até o bate-lata que a gente arrisca também e eles adoram, né? Que Eu vi trabalha muito a você mostrou. percussão, alongamento. Tem momentos que eu pego só para conversa mesmo, para orientação, momento de escuta Uhum, mesmo, né? Então, assim, a gente tem que se virar ali, como você falou, né? Se virar nos 30 para dar sim, conta, né? E aí, assim, cada aula eu tenho que pensar, poxa, hoje como que eu vou fazer?
tem a maneira E de... na verdade você não quer repetir. Exatamente, né? Não, nem dá, porque o idoso é assim, se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, ele fala na tua cara, fala, ó, essa aula tá chata, eu não gostei. Sim, sim. Né? Então a gente tem que ter realmente a capacidade de improviso, de saber lidar com as situações, observar se aquilo tá agradando, se E não tem tá. aqueles senhores que são ranzinza demais, não tem? Tem, mas assim, Mas chega lá, graças a acaba que se Deus, envolve, tipo assim, não posso nem exatamente. reclamar, porque não tem ninguém reclamando. Graças a Deus, assim, às vezes no começo chega meio ranzinza e aí vai me conhecendo, vai acostumando. Até talvez a ranzinza pela falta de carinho, falta do acolhimento. Muito, é uma grande Pode maioria. ser isso daí, né? Tem um senhorzinho que eu chamo ele de seu João da Gaita. Ele chega no grupo, ele ficava com a gaita no bolso e não fazia aula. Ficava no cantinho dele ali sentado e não fazia aula. E ele é dessa turma de agora. E aí eu chegava, começava a aula e eu via ele ali, tentava me aproximar, mas ele não falava comigo. Só ficava ali no cantinho. Aí quando eu tocava o pandeiro, alguma coisa assim, ele pegava a gaita dele e começava a tocar. Entrava junto. Aí eu peguei, foi até uns dias atrás, eu vi que ele se empolgou com a gaita. E eu tava tocando pandeiro, até cantando uma música do Coco na hora, né? E aí eu vi que ele tava tocando, fui e colei do lado dele. Falei, ó, agora nós somos uma dupla. É parceria agora. Vai na gaita que eu vou aqui no pandeiro, mas segura aí. E aí fui tocando e ele foi e se empolgou. Ele não perde mais uma aula e ele participa da aula do começo ao fim. Que bacana. E aí ele veio falar comigo, porque até então eu não tinha nem ouvido a voz dele. Ele é gago. Tá. Então, acho que pelo fato dele ser gago, ele prefere ficar quietinho, não falar Até para as pessoas, deve ter sido zoado a vida inteira. Pode ser, porque ele é muito gago. E aí eu percebi, né? E aí ele chega, né, do jeitinho dele, professor, ó, agora eu faço a aula, eu achei que eu não conseguia fazer, mas eu vi que eu consigo, né? Tinha gatilho de trava ali, travava. Exatamente. Inclusive ele foi viajar na segunda-feira, ele foi viajar para Alagoas. E aí ele falou pra mim, eu vou viajar hoje, mas eu vim porque eu não posso perder sua aula. Olha que sabe? maravilha. Aí ele vai ficar 15 dias, né? Uhum. E aí ele falou pra mim, como que eu vou fazer? Eu vou perder sua aula 15 dias, né? Então, sabe? se apaixonou. Então, foi, né? Então, assim, tem essas coisas que fazem a gente ver a importância. Às vezes, a gente é um grãozinho de areia, Sim. mas um pouquinho que a gente contribui, que a gente consegue fazer na vida do outro, se torna gigante. É que a gente fala, a gente poder fazer a nossa parte, né? Exatamente. A gente fazer a nossa parte e deixar nossa contribuição. E é que não eu falei, a sua contribuição, ela é fora de sério, né? Obrigada. Tipo assim, é de emocionar, né? Nem que a gente ficar puxando o saco, não, Sim, mas sim. é porque, verdade, mexeu comigo. Quando eu vi esse trabalho, eu falei, que coisa maravilhosa. Né? E é que eu falei, não, a gente tem que dar um jeito de trazer ela aqui, porque... Que legal. Né? Tanto que eu falei pra você, seria legal, dava pra fazer por vídeo, mas presencial é... Olho no olho é melhor, né? É diferente, porque aí você contando a sua história aqui, tem uma sensação diferente. Sim. Né? Tem um toque diferente, que nem, poxa, você, no começo você contando a sua história do seu pai, já emocionou logo. Sim. Né? Isso para capoeira é um depoimento maravilhoso. Uhum. Né? Então essa é a nossa ideia, que a gente traga isso daí, que as pessoas, não é só pessoas mestres de capoeira, renomados na capoeira. Sim. Né? É realmente quem faz pela capoeira. E você vem fazendo pela capoeira seu trabalho. Vou ali no cantinho, sem fazer barulho, devagarinho, trilhando o meu caminho, né? Não, e muito, muito bacana mesmo. E a gente tem que só agradecer. E qual a importância do batizado para eles? Para eles, a importância é a conquista, né? Eles verem que eles conseguiram, porque cada cordão para eles é como se fosse um troféu, né? E eu tenho alunos que até eu preciso pensar esse ano, porque assim, para eles, poxa, eu me dediquei 1 ano e eu vou ganhar meu cordão, então eu fiz por merecer. É como aquela criança que não vê a hora de ganhar o seu cordão, o idoso é assim. Só que eles veem como responsabilidade mesmo, Sim, aquela conquista, né? É uma Porque, conquista. poxa, eu consegui, o pessoal falando que eu não ia aprender, que eu era velho. Tem isso, né? Já é uma luta, né? Porque tô velho para aprender. Porque e tal, todo né? mundo deve falar isso. E já tá velho para fazer isso, né? Exatamente. Isso vem da própria família, né? Sim, vem de dentro de casa. Né? Às vezes, mas aí a gente fala também que são pessoas limitadas, né? As pessoas que não conhecem não têm entendimento. Então fala da boca para fora. Exatamente. Não é nem por maldade. Às vezes fala aí, né? Tá velho, vai aprender o quê? Tal, mas é pessoas limitadas. Porque não conheceram outras coisas, não tem conhecimento e entendimento. E aí eles chegam no batizado, aí vê outros mestres. Poxa, eles vieram por mim. Eles vieram porque é o meu dia, sabe?
E aí eles já se sentem, né? Aí vê aquele monte de gente, os familiares acabam indo para assistir, então eles se sentem valorizados, né? Porque nem o familiar acredita. Porque na maioria, grande maioria das vezes, o familiar não vai ver uma aula. Mas no dia do batizado eles vão. Sim. E aí o idoso vem, esse daqui é meu filho, esse é meu neto. E aí onde os filhos vão, vai tirar foto, aí ele passa a ser a estrela. Sim. Né? E passa a ser visto como alguém importante na família. Sim, com né? certeza. Então, o batizado para eles, assim, é uma conquista. E eles já saem, já falando, professora, na aula seguinte, não vê a hora de chegar a aula para estar ali com o cordão. E já chega falando, professora, quando que é o próximo? Né? E esse ano, eu não sei ainda, a gente vai ter até que discutir, porque assim, tem alunos que estão comigo e já receberam a 6ª graduação, que no nosso grupo é o estágio. Entendi. Então, o próximo já seria a formatura. Olha que legal. Né? Então, assim, a gente até vai ter que pensar como fazer, porque eles querem participar e eles merecem. Sim, né? E eu já vou falar aqui, eu já estou convidado, sem Com você certeza. me convidar, eu já estou me convidando que eu quero fazer parte. Com certeza, né? Então, esse ano a gente vai ter que pensar aí numa maneira de fazer uma formatura legal para que eles, né, vejam até onde eles chegaram realmente, né? Maravilha. Então, isso para mim é, assim, é mais gratificante até para mim do que para eles, na verdade, né? Sim. E ver que eu consegui levá-los até ali, né? Sim. Não, e é muito bacana isso, né? Que é que a gente falou, né? A grande parte, né? É o momento show da capoeira. Pra Sim. gente é a graduação. É verdade. Né? É o momento mais esperado. Sim, com certeza. Né? É o momento mais esperado. E tipo, é do iniciante e a gente que depois de muitos anos de tempo da capoeira é de mestre. Sim, Né? sim. Que é a coisa que a gente espera. É a primeira graduação e é de mestre. Sim. Né? Então, agora tu falando que eles vão estar se formando. É uma coisa assim, né, que eu não sei nem explicar, porque para eles vai ser uma emoção gigante. Poxa, eu consegui chegar na formatura, né? Sim, sim. Para mim já foi, porque eu fui até a formatura, peguei a graduação de instrutora e depois eu nem tinha mais pretensão nenhuma de trocar de graduação, porque eu falei, poxa, eu não tô jogando capoeira, eu só dou aula, né? Procuro sim sempre fazer o meu melhor dando aula, mas jogar capoeira eu não tô conseguindo, então... Mas tá jogando mais do que um monte de gente que tá não jogando. tinha pretensão, né? E aí um dia o mestre Maurão chegou e falou assim, Beli, tá na hora de trocar a sua graduação. Eu falei, poxa, mestre, mas... né? Ele falou, não, tem que trocar, você tem um trabalho bonito e tal, não sei o quê. E aí foi emocionante mesmo nesse dia, né? Porque ele trocou minha graduação, então, quer dizer, ele enxergou o meu potencial que até eu mesma mérito, não tava... né? É por mérito, é diferente. Exatamente. É uma grande diferença quando você conquista. Sim, né? Isso é verdade. uma conquista sua. Então, tipo assim, tanto que você não estava esperando, você conquistou isso sem... Sim, é verdade. Né? E o mestre deu esse presente, assim, que é aquele lance que a cabeça vai... Pô, será que é verdade que está acontecendo, Sim, né? Porque você faz com amor. Sim, inclusive o pessoal até chorou, porque foi emocionante para mim, mas foi para quem estava assistindo também. Sim, com porque, certeza. Poxa, a Cibele que não consegue jogar capoeira e de repente tá ali trocando de graduação e ela entrou na roda e conseguiu fazer alguma coisa, sabe? E por isso que eu falo, eu ainda quero poder voltar a jogar capoeira, porque eu ainda gingo, faço um balanço, mas jogar bonito mesmo, sim, sim. Né, eu não consigo, mas eu vou batalhar para isso. Não, mas tu já tá jogando muito mais do que tu imagina. Obrigada. Né? Só de ver esse trabalho aí. É que não eu falo porque tem hora que a gente fica até martelando, repetindo, né? Mas, poxa, tem pessoas que jogam capoeira pra caramba, mas não dá isso aqui pra capoeira. Sim, com certeza. Não devolve pra capoeira. Então, entendeu? É que eu tô te falando. Às vezes você tá com dificuldade de jogo, mas você tá se doando pra capoeira de uma forma que poucos fazem, é se doar para a capoeira, né? E a gente só tem que parabenizar isso, agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente estar trocando essa ideia, de estar trazendo essas informações para a capoeira, porque é inspirador. Sim. Né? As pessoas estão conhecendo isso daí, né? As pessoas vão olhar de uma forma diferente, eu tenho certeza disso. Eu que agradeço, né? Não, mas é seu trabalho. Né? Você está aqui porque você fez. Né? Porque a gente tem que falar, tem que deixar bem claro isso daí. Você está aqui hoje porque você está trabalhando, não é de hoje. Sim. Né? Quando eu vi essa reportagem, já faz um tempo. Eu vi essa reportagem, eu fiquei muito curioso. Aí o tempo vai passando e eu não tinha nem ideia de fazer o podcast. Mas quando eu comecei, foi uma das primeiras pessoas que veio na minha cabeça. Poxa, que maravilha. Que legal. Tipo assim, é de estar trazendo isso, sabe, pra capoeira. Da gente mostrar o que realmente importa
Uhum. Isso daí é importante na capoeira. Sem dúvida. Porque é que não fala, você não está trabalhando ali só um jogo de capoeira, uma movimentação, você está trabalhando uma família inteira com uma pessoa de idade. Sim, é verdade. É uma família inteira, porque ali é a avó, é o vô, tipo assim, a família inteirinha. Sim. Né? E você dá referência para uma família. Isso daí por cada pessoa que eu estou falando. Então, se você for analisar, são 360. 360 é. É muita gente. É bastante. Olha quantas pessoas você tá atingindo, Sim. né, com o seu trabalho. Teve até uma situação assim que tinha um senhor que era deficiente visual. E eu não sabia como lidar, porque e também ao mesmo tempo eu não podia excluir ele da aula, porque ele tinha muita vontade de aprender. E aí eu procurando pensar e pegava na mão dele, olha, vamos fazer assim, seu João, vamos fazer assim e tal. Aí depois eu pensei, falei, não, ele tem que jogar capoeira. Como os outros, ele vai ter que jogar. Aí eu peguei, tive um estalo, amarrei um cachixi no pé. E aí ele sentia o barulho. Quando eu ia fazer, por exemplo, uma meia-lua, ele sabia que ele tinha que fazer uma cocorinha. Porque ele ouvia, né? E aí assim eu fui criando também, né? Maneiras de conduzir a aula sem excluir ninguém. Olha né? que legal. E isso vai desde o deficiente visual ao cadeirante, né? Aquele que tinha deficiência auditiva também. Então, assim, o da deficiência auditiva, ele ia pela vibração do atabaque. Sim, né, sim. também, e conseguia ir trocando os passos, fazendo a ginga, que também foi fantástico, né? Então é o que eu falo, é uma coisa que para mim é muito rico. E esse aprendizado veio brotando em você, né? E na prática, né? Ali Essa você tem que se virar, vem brotando em você, né? É. Então, tipo assim, é iluminada, né? Você foi escolhida. Então isso daí é muito interessante e faz toda a diferença na vida Com deles, certeza, né? faz muita. É bacana demais a gente falar disso daí. Agora, e o que é capoeira para você? Para mim, a capoeira, o que melhor, assim, eu posso dizer, é resistência. E isso eu falando de mim também, né? Porque a capoeira, ela resistiu à opressão, ela resistiu ao preconceito e ela tá aí, ganhou o mundo, né? Sim, sim. E para mim é isso. Eu me espelho muito nisso, porque eu passando pelas dificuldades, enfrento ainda algumas dificuldades, muitas, e eu vejo, poxa, eu tenho que resistir. Sim. Né? Então, para mim, a capoeira ela é resistência. Né? E eu me baseio muito nisso. Sim, até a luta que você tem com a capoeira. Exatamente. Ela já vai, né? É resistência. E qual é a sua referência dentro da capoeira? Bom, minha referência, eu tenho algumas, né? Minha referência é o mestre Pavão, que é meu esposo e que me acompanha desde que embarca nas minhas loucuras, né? Um abraço pro mestre Pavão também, mestre porque Pavão, sim. Né, é a sua fortaleza, né? Exatamente, é aquele que se eu falo assim, vamos, ele fala, bora. Bacana. Aí no caminho ele pergunta, mas para onde que nós vamos? Mas ele fala, vambora. Mas tá junto. Legal, né? legal. Isso é muito bacana. Mestre Maurão, né, porque confia e acredita no meu trabalho, né, de olhos fechados. Se eu falo, mestre, estou fazendo trabalho com a terceira idade, ele fala, vai embora. Né, continua, porque esse é o caminho, né. E eu acho que é a minha missão. Sim, né? sim. E em especial, o mestre Lobão, para mim é uma referência, porque é um senhor de idade já e joga muito. Falando nisso, ele vai estar aqui semana que vem. Poxa, que maravilha, mestre. Um beijo no coração, mestre Lobão. Que é um mestre que, para os idosos também, eu uso como referência. Eu falo, tá vendo lá, ó, ele consegue. E elas, não, nós vamos chegar lá. Elas ainda falam. Tem umas que às vezes eu tenho que dar uma brecada, porque ela pega e ameaça fazer uma U, alguma coisa, vai na né? empolgação. Vai, porque vê essas coisas, né? E uma outra referência que eu também admiro e tenho o máximo respeito é o mestre Catitu. Mestre Catitu. Pela postura dele, como capoeirista e como ser humano, e pela maneira, né, de disciplina e comprometimento que ele tem com a escola dele, né? Então, é uma pessoa que eu admiro muito também. Um beijo, mestre Catitu, também. Com a capoeira em si, né? Porque Sim. é que a gente fala, ele teve aqui também, é um grande amigo, né? Ele com a capoeira, a gente fala, é um mestre diferenciado. Com certeza. Né? Que bacana essas referências, porque o interessante é isso, a gente, né, ter as nossas referências da capoeira e a gente poder falar isso. Sim. Né? A gente verdade. poder falar, porque às vezes as pessoas falam, ah, poxa, ela faz o trabalho ali, mas ela se espelha em alguém. Sim, sim. Né? E desde o começo, o seu primeiro mestre quem foi? Eu comecei em 90 com o mestre Jonas, que era um grupo na época, chamava Guerreiros da Regional, né? E só que assim, eu sempre fui muito de questionar. E eu via algumas coisas que eu não concordava. E, inclusive, nas aulas eu ouvia muito falar em mestre Maurão.
Ah, o Mestre Maurão, e o Mestre Maurão tava no auge Tava na no auge da República, né? República. Nos anos de 90, né? E eu ouvia muito. E aí eu comecei, falei, poxa, eu não tô contente aqui. E eu ouvia falar muito nele, comecei a ir pra Roda da República, né? Assistia lá e tal, e Ah, observava. então tu frequentou a roda da República. Sim. E aí teve um dia que eu peguei e falei, cheguei no Mestre Maurão e pedi um cartão. Falei, você tem um contato da academia e tal? Aí ele me passou. E aí eu peguei e liguei pra ele, né? E aí falei, mestre, sou de um grupo assim, assim, já tô formada, mas não concordo com algumas coisas. E eu queria conhecer o seu trabalho, né? Aí ele falou pra mim, falou assim, ó, vem aqui na academia que a gente conversa. E ainda eu lembro, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu lembro que por telefone ainda falei pra ele, mas se eu for aí eu não vou apanhar? Porque era ele, naquela Tava época, na né? época dele, né? É. E aí ele até riu e falou, não, Sibeli, vem aqui, vamos conversar, e aí, né, vamos ver como que vai ficar e tal. E aí eu fui. E desde então eu tô na Capoeira A Mandinga. academia dele era onde? No Na Itaim época? Bibi, Itaim. né, na rua Tilo Inocente, né. Ele deu aula um bom tempo também em Pinheiros, né? Foi, mas eu comecei foi na Academia Soft Power, no Itaim Bibi. Ah, que legal, legal. É. Isso já se faz, Ah, eu tô lá desde 97. nossa, 27 anos. Desde 97. Eu fui rápido porque a minha filha é de Ah, 97. tá, é isso que eu tava tentando. falei Falei, assim, o cara caramba! Eu já vou entregar aqui pro pessoal no... Sim, então vocês têm aí por quase 30 anos, né? Nossa, que bacana. É, E a capoeira só ganha com isso, né? com certeza. Então a ideia é justamente isso, é a gente poder puxar as melhores informações da capoeira. Sim, Tipo assim, as coisas negativas da capoeira deixa de lado, com certeza. né? Quem é a gente para julgar as pessoas também? A gente está aqui, é que não fala, é trazer informação Sim. para orientar a nova geração. Porque o que foi feito lá atrás não tem como mexer mais, que está no passado, teve coisas bacanas, como teve coisas ruins também na capoeira. Sim. Mas chegou até aqui, é que não falo, muitos aprenderam com todo o processo lá atrás, né? E muitos continuam com a cabeça fechada. Exatamente. A gente tem que ser bem realista nisso daí. Sim. E acaba que não melhora. E é que eu falei, quando a gente abre a mente para estar aprendendo, eu acho que a capoeira só ganha com isso. Sim. Né? Porque aí começa a troca de informação. Você me dá um toque, eu te dou um toque, a gente começa a aceitar isso daí. A capoeira só vai ganhando com isso. É verdade. Porque é que nem eu tô falando, hoje aqui eu tive uma aula. Né? Porque eu, na verdade, eu nunca desenvolvi um trabalho com a melhor idade. Já teve 1 ou 2 alunos que já treinou junto comigo, mas só que é passageiro. Você tem um trabalho específico, Sim. né, com a melhor idade. É verdade. Né? Então a gente só tem que exaltar isso daí, tá levantando, né, esse trabalho, porque é um trabalho extraordinário. E você tem parceiros que te ajudam, né? Nisso daí, lá dentro do projeto. Tem várias pessoas que estão junto com você. Você diz na aula? Não, no projeto todo. Ah, sim, no projeto em si, porque nós temos o projeto da Rua pra Roda, né? Que eu, junto com o Mestre Pavão, fundamos. O projeto da Rua pra Roda é um projeto que a gente procura usar a capoeira como ferramenta de transformação. Uhum. Buscando mesmo aquela molecada que está na ociosidade e trazer pra roda de capoeira. Legal. Né? E nisso nós colocamos as crianças, os idosos também, né? E aí, assim, nós temos, assim, algumas parcerias, né, no projeto da Rua pra Roda, que são pessoas que contribuem com o projeto, né, para que a gente possa servir um lanche no final do treino. Temos parceria com a escola particular que nos cedeu o espaço para desenvolver as aulas. E, de contrapartida, nós fizemos um acordo que a criança ou o adolescente que se destaca na aula ganha uma bolsa de estudo nessa escola. Olha que maravilha. Então, ele tem que ter comprometimento não só com a capoeira, mas com os estudos também. E apresentar boletim a cada bimestre. Né? Então, temos esse tipo de parceria. E com os idosos, acabou que esse ano também tem professores da escola que já querem trazer pais para vir fazer aula, né? Então, assim, acaba que a gente acaba virando uma família, né? Tem pessoas de outro grupo, tem até um pastor de uma igreja, olha que legal, né? Que ele vem trazer lanche, e inclusive acaba fazendo, ele é até dentista, é professor de odontologia, né? Uhum. Que também oferece bolsa de estudo para os alunos da capoeira, Uhum. né? Então, assim, são algumas parcerias que a gente acaba criando vínculo mesmo, né? Então, isso vai além... Sim, né? tá, não, por isso que eu tô falando, que é justamente isso que a gente sabe que a gente
sozinho é difícil de fazer Com as coisas. certeza. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Sim, A gente sim. tem que ter apoios, tem que ter parceiros para que isso Sim. aconteça, né? Esse ano até eu tô tentando, não, eu vou conseguir esse ano documentar mesmo o projeto, né? Para que a gente possa melhorar a qualidade de trabalho e buscar mais parcerias, Sim. buscar apoios, para que realmente possa aumentar até mesmo a quantidade de atendidos, né? Sim, sim. E bacana, e que nem, querendo ou não, que nem a gente agora tem um material de trabalho Sim. falando do projeto e a gente pode já estar ajudando nesse sentido, Legal, né? maravilha. Porque a gente já pode começar a correr atrás de parceiros juntos, Sim, né? Então, quem quiser apoiar, todo apoio é muito bem-vindo. né? Então, legal, a gente pode estar buscando isso junto, sim. E não só isso, aí a gente fala lá, o poder público tem que participar disso, Com né? certeza. Porque às vezes a gente sempre fica esquecido, a capoeira sempre fica esquecido. Sempre fica ali no cantinho, né? É verdade. E a gente mostrando um trabalho dessa forma que você faz, eu tenho certeza que algum político, alguém aí vai querer abraçar esse projeto. Deus te ouça. Né? Não, porque acaba que a gente consegue alcançar, né? Sim, é né? verdade. Porque, poxa, vai além. Tipo assim, não é só capoeira. Você está cuidando da família inteira. Que nem eu falei agora, poxa, pegando crianças de rua. Sim, crianças da comunidade, né? Na comunidade sim, mesmo. Sim, da comunidade. Mas a criança mesmo, fica ansiosa, né? Sim, que fica ansiosa. Exatamente. É porque a gente sabe a marginalidade, Sim. né? O alto índice, né? Então, aqueles que ficam, por exemplo, ali naquele cantinho que você sabe que vai ter uma influência negativa e é onde a gente abraça, a oportunidade, né? Que vai ter ali, ele vai para aquele lado. Tem muitos assim, né? E a gente acaba até se envolvendo, né? Porque a gente passa a ser referência para eles, sim, né? Com certeza. Então, eles vêm, mesmo sem cobrar, eles vêm trazer o boletim pra gente ver. Vem, poxa, ó, fulano me chamou para fazer tal coisa, mas eu não fui. E é bacana que eles conseguem enxergar a oportunidade ali, né? A mudança de vida ali. Poxa, eu vou estudar numa escola particular. Exatamente. Né? A minha filha mesmo hoje é professora de educação física, né? E ela sempre treinou desde pequenininha, desde que nasceu, na verdade, né? Ela tá com 23 anos. E foi da época de dormir em banco, em evento, dormir em banco de madeira, né? O meu filho veio depois, mas ela, quando começou a treinar, era pequenininha, então não tinha, assim, aquela importância. E nós nunca obrigamos. Sempre falava pra ela, você não quer fazer capoeira? Não tem problema, mas é importante que faça uma atividade física. Não, eu quero capoeira. Então tá, se quer capoeira tem que ter compromisso. Né? E aí ela participou de uma seletiva da Uni Santana, né? E ganhou a bolsa. Na época ela competiu. Exatamente. Eu lembro, eu cheguei lá nos eventos na Uni Santana. E aí conseguiu. E hoje ela trabalha na área. É professora de educação física. Que legal. Né? O meu filho tá agora com 17 anos. Também vinha treinando. Aí, quando ele estava com 9, 10 anos, descobrimos que ele estava com um problema no cérebro. Aí já não pudemos mais incentivar que ele treinasse. E aí ele parou, né? E aí vem tratando do problema na saúde, né? E não pode mais fazer atividade física. Mas, se Deus quiser, logo ele vai operar até fevereiro, eu acho que ele opera. E depois, eu falei pra ele, depois acabou a moleza. Bora treinar, porque, né? Então, assim, são coisas que a gente vê, assim, as possibilidades que a capoeira traz, né? Sim. Que é para estudar numa escola particular, porque a gente sabe que o ensino está bem defasado, né, na escola pública, infelizmente. Então, a escola particular, a universidade, que antigamente era a maior dificuldade, conseguir colocar um aluno na universidade. A gente entrar era muito difícil, né? Sim. E eu tenho um aluno hoje que está cursando educação física, mas não por obrigação da gente, porque a gente sempre fala, o que a gente quer é ver vocês bem encaminhados, né? Sim. Mas o curso é livre. Então, uns optam por educação física, tem outro que faz fisioterapia. Então, assim, é livre. Mas pra gente é satisfatório ver que, de certa forma, a gente está conseguindo transformar essas vidas. Está contribuindo, né? Exatamente. Tem a sua contribuição nesse processo. Sim, com certeza. É a missão, como você falou, é a sua missão. É uma missão. De estar deixando a sua parte ali na vida de cada um. Tem idosos que estão querendo voltar a estudar. Né? Então isso também é legal, né? Porque tem idosos que falam que na época não podia estudar, porque tinha que trabalhar para ajudar em casa, né? E não sabem nem ler e escrever, né? E me mandam até mensagem por áudio, né? E a gente brinca muito, porque eu falo, então vamos levar caderno, pegar uma das vezes, e esse ano eu vou fazer isso. Legal. Né? Pegar um momentinho da aula para tentar uma alfabetização. Legal. Né? Pelo menos o básico, mas que eles aprendam pelo menos escrever o próprio nome, que para eles também é uma conquista, né?
Sim. Então, assim, são coisas que a capoeira vai direcionando pra gente, né? Vai Sim, mostrando, sim. ó, você vai por aqui. Esse Né? é o caminho. E a gente, quando tá aberto para aprender, você vai absorvendo e vai buscando entendimento para que consiga Sim, continuar. Deus vai né? iluminando, né? Com A verdade é certeza. essa. É Deus que vai iluminando para o caminho, vai abrindo os caminhos para vocês, Sim, né? sim, com certeza. Não tem outra dúvida, né? É. Não, mas muito bacana. E fala pra gente aqui, deixa uma mensagem sua pra capoeira. Tá, uma mensagem assim, na capoeira todos têm o seu espaço, né? Tem espaço para todos, mas que a gente tem que procurar, buscar sempre evoluir cada vez mais como capoeirista e como ser humano, né? Só que à medida que a gente vai evoluindo, que não esqueça da humildade, que ela tem que ser maior do que a sua evolução. Porque senão o que acontece? Muitos capoeiristas de um potencial gigante acabam se deslumbrando com o estrelismo. Só que chega lá na frente aparece uma outra estrela e a sua vai apagando. E aí você olha para trás, você vê que não construiu nada, porque a sua humildade, que era o mais importante, você deixou para trás. Né? Então que vocês busquem sempre evoluir, mas sempre com humildade e pé no chão. Legal. Galera, fica aqui mais um episódio, só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Tá? E parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, que Deus continue te iluminando, dando forças, saúde para você estar tocando seus projetos. Obrigada. Tá? E fica aqui mais um Vem Pra Roda, nosso podcast voltado para capoeira.